Olá, continuando aqui a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar os bloqueios, né? Como é que a gente identifica os bloqueios dos chakras e como é que a gente faz para que a gente coloque ele alinhado, né? E eu não vou falar ainda nessa aula de cristais, mas na próxima aula a gente vai falar sobre os cristais que a gente utiliza em cada chakra. Nesse momento, a gente vai trabalhar hoje vibração e frequência. Então, como nós começamos com o exercício em toda a aula, nessa não vai ser diferente. Nós faremos um exercício trabalhando e sentindo as vibrações de cada chakra. E eu vou pedir e conduzir esse exercício para que vocês façam uma canalização, mas não é canalização, é uma percepção de alguma coisa que você tem certeza que não veio da sua cabeça, né? E isso a gente vai fazer para os 7 chakras. Não é importante que vocês gravem o que vai acontecer nos 7 chakras, mas é importante que vocês observem como que essa é uma forma da gente detectar bloqueio também, desbloqueio e até equilibrar o chakra. Então, a partir desse exercício, ele vai dar base para a gente entender a nossa próxima tarefa, que é como que detectamos os nossos bloqueios dentro do cotidiano, de uma forma simples, né? De uma forma desmistificada. Então, a gente vai começar esse exercício, nesse momento, com um trabalho que nós vamos no básico e eu vou conduzindo, vocês vão fechar os olhos e vão tentar perceber alguma informação, alguma lembrança, Vamos fazer assim. Quem entende de tarô, vai aparecer um arcano em cada chakra. E você, a partir daquele arcano, você vai maior ou menor, você vai entender. Quem entende de flores, vai perceber uma flor em cada chakra e a partir daquela flor vai saber o que significa. Quem entende de planta, vai ver uma planta em cada chakra. Quem entende de figuras geométricas, vai ver a figura geométrica. Quem entende de história, vai ver uma parte da história do mundo, o que significou aquilo e o que aquilo pode ter de relação. Quem entende de cores, vai, por exemplo, se no vermelho você viu amarelo, né? Então você vai conseguir saber, alguma pista vai ser dada a partir dessa conexão dos seus chakras, tá? E quem não for, por exemplo, eu fiz esse trabalho com uma moça que ela ama literatura. Então, cada chakra vinha um livro, né? Interessante, a lembrança de um livro em cada chakra. E aí ela conseguia, pela história do livro, identificar como é que estavam os chakras. É uma dinâmica bem interessante e pega aquilo que você é expert, se você é médico e entende bem dos órgãos, né? Você vai conseguir visualizar um órgão que vai chamar mais atenção. Cada chakra reúne vários órgãos, né? Então, aquele órgão é responsável por isso, isso, isso. Então, o que eu posso fazer? E a gente vai seguir assim o exercício, né? Então, esfregando as mãos, respirando consciente. Quando eu respiro consciente, eu me conecto com a fonte. E agora que a gente já sabe que a fonte é o nosso campo espiritual, que está acima do astral. Então, completamente conectado, descalço. Posso fazer na posição sentada. E eu vou trazer as minhas mãos para o chakra básico, na altura dos órgãos genitais, e vou puxar a cor vermelha.
Quando eu chamar a cor vermelha, eu vou perceber o que esse chakra tem a me dizer através de uma imagem, de um símbolo, de alguma coisa que eu possa compreender. Agora eu esfrego as mãos novamente. Venho para a altura do umbigo e chamo a cor laranja. Percebo uma imagem. Respiro consciente, solto. Agora esfregando as mãos. Vamos para a altura do estômago e eu vou chamar a vibração amarela. Neste chakra nós vamos fazer uma respiração diferente. Faremos 3 respirações curtas e uma longa, 3 vezes, até que a gente receba a imagem. Em conexão com o eu superior, primeira sequência de respiração. 3 curtas, 1, inspira, solta. 2, inspira, solta. 3, inspira, solta. 4, longa. Inspira, solta. Mais uma sequência. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Mais uma longa. Inspira, solta. Mais uma vez. 3 curtinhas, inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta, mais uma longa, inspira, solta. Agora a gente vai perceber o que essa frequência amarela traz para a gente, através de uma imagem, de um símbolo. Agora nós vamos para o chakra cardíaco e eu vou chamar a cor verde ou a cor rosa, ou verde e rosa, chamando as duas. Vamos ver a imagem, símbolo, lembrança, que esse chakra tão importante nos traz, o chakra que significa eu amo. Subindo para o laríngeo, esfregando as mãos, e eu vou chamar a cor azul clara, na altura do laríngeo, e vou perceber a informação que me traz. Símbolo, imagem, lembrança. Subindo para o meu frontal, cor azul índigo ou violeta. E eu vou puxar e chamar a cor índigo, azul índigo. E vou ver a imagem que vem para traduzir a comunicação desse chakra.
esfregando as mãos, e eu vou chamar a cor violeta no meu chakra coronário. E vou perceber através de um símbolo o que esse chakra tem a me dizer. E ao final, eu vou abrindo os olhos lentamente. E eu vou dar um tempinho para que vocês tentem lembrar alguma informação e anotem. Anotem aí, eu vou dar um tempinho para você anotar. Não precisa ter pressa, você pode repetir esse exercício comigo quantas vezes você quiser. E assim ajuda a perceber onde está o bloqueio dos seus chakras, né? Através de imagens e símbolos. Uma outra forma que nós temos de perceber o bloqueio dos chakras, de detectar, é pela temperatura, frio, quente. Então, eu esfrego aqui, até sentir o calor. Vamos trabalhar, por exemplo, para que vocês visualizem o chakra laríngeo. Então, eu esfrego as mãos até sentir o calor, respiro consciente, coloco a mão aqui e percebo. Se estiver morno, está equilibrado. Se estiver frio, está desequilibrado. E se estiver quente demais, está desequilibrado. A temperatura é a morna, morninha. O meu aqui, ó, tá morninho. Não é sempre que a gente consegue de primeira detectar, tem que exercitar. E não é uma nem duas vezes, não. São dezenas de vezes até que você vai indo, vai detectando pessoas, né, para você poder sentir essa diferença da temperatura. Aqui está morno. Então, por exemplo, eu venho aqui, vamos ver aqui como é que está o meu. Morno também, né? Mas é natural, porque eu me equilibro com frequência. Aí vamos ver aqui o cardíaco. Já está frio, então aqui está frio. Então tem aqui alguma pista de desequilíbrio pela temperatura, né? Então eu vou dar um comando com a minha mão nesse momento de aquece, ou equilibra, ou circula, até que eu sinta ele aquecer. Se eu não tenho confiança e segurança, eu vou utilizar um cristal. Por exemplo, um quartzo rosa. E vou colocar ele aqui, ficar deitadinha, deixar ele aqui por uns 10 minutinhos agindo, para que ele equilibre esse chakra. E ele provavelmente vai me trazer um insight, uma lembrança do... Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui comigo agora, tá? Eu senti ele frio, tá certo? E aí eu fui buscar de onde vem. Eu sempre faço essa pergunta. De onde vem? De onde vem? De onde vem? Então, na hora que eu dei um comando de aquece, quando eu tinha feito aquele exercício anterior de puxar a cor e ver um símbolo, veio uma imagem de uma criança birrenta, insatisfeita, batendo o pé, fazendo malcriação. Então, tem algum registro aqui dentro de mim que, nesse momento que eu estou fazendo essa aula com vocês, eu estou trabalhando isso, né? Então, da onde vem isso, né? E aí eu trago isso para o meu dia a dia. Que movimento é esse que eu estou fazendo, que está buscando essa criança birrenta mimada fazendo malcriação? Então, é uma situação onde, se não faz aquilo que eu quero do jeito que eu quero, eu vou embora, né? Então, é uma situação de vida mais ou menos assim. Ah, se não é do jeito que eu quero, então eu estou fora.
Então, não é desse jeito que a gente vive. Então, eu coloco o cristal rosa aqui para ele me ajudar a encontrar uma forma. E aí, quando eu coloco o cristal rosa e peço uma ajuda ao universo, essa antena, que é como que eu fosse um rádio, nesse chakra que está frio, é como se eu fosse um rádio sem antena. Então, muita interferência, eu não consigo ouvir e entender o que o sagrado está me orientando. Com o cristal é a antena. Então, quando a gente põe a antena no rádio, a gente escuta, fica FM, a energia fica fluida. Então, o que vai acontecer comigo nas próximas horas ou nos próximos dias? Eu vou ter acesso a alguma... Eu vou, sei lá, entrar no canal do YouTube, já aconteceu isso comigo. Eu vou entrar no canal do YouTube e vou escrever lá, entendendo crianças birrentas, por exemplo. E aí tem um vídeo, tem uma meditação que eu faço, e isso me traz consciência, e eu consigo, a partir da tomada de consciência, resolver a situação. Então, terapia com cristal é muito rápido e ela funciona desse jeito. Então, quando eu aciono o cristal não necessariamente vai ser um instrumento que vai resolver, mas ele vai atrair a solução, que pode ser um livro, que pode ser um médico, que pode ser um tarólogo, que pode ser um amigo, que pode ser uma ligação que eu recebo de alguém que vai me dar um toque, que vai virar essa chave. Então, ele vai trazer, quando você aciona, uma coisa que você tem que entender, que você tem que ter na cabeça é o seguinte: quando você percebeu o bloqueio, colocou o cristal certo na frequência certa, que aqui é o rosa, tá? E eu intuí que deveria ser o rosa e não o verde. Poderia ser o verde, mas eu intuí que deveria ser o rosa. Então é uma questão de autoestima. Quando você coloca o cristal e pede a solução para o seu equilíbrio, imediatamente o sistema vai buscar rapidamente a solução. Então, a solução para isso está numa meditação para lembrar disso, trazer para minha consciência. Isso eu, hoje, depois de 28 anos fazendo terapia, depois de vários cursos de aperfeiçoamento, depois de tratar de tantas pessoas, eu consigo hoje fazer essa análise, né? Então eu pego o cristal e aí utilizo, e nesse momento eu tenho certeza que a solução vai chegar. E por que eu tenho certeza? Porque em 28 anos nunca falhou. Então não vai ser agora que vai falhar. Só falha se, por exemplo, eu estiver usando uma frequência e uma vibração errada. Então fica difícil, né? Então, por exemplo, se eu pego, sei lá, deixa eu pegar aqui um preto. Peguei um preto, botei aqui. Aqui a minha vibração é verde-rosa. Quais são os cristais que eu posso utilizar se eu não tivesse o verde e o rosa? Eu poderia usar o branco, que ele pode ser usado em todos os cristais. O dourado pode ser usado em todos os chakras. O violeta ametista, por exemplo, ela pode ser utilizada em todos os chakras. Então, esses eu poderia colocar. Mas se eu coloco um preto, provavelmente, o preto é pedra de concretização, é pedra de proteção, é pedra de combate ao medo, então nada a ver. Então, o que ia ter? Ia ter um choque na minha vibração. Então, não adianta, se aqui a minha frequência é verde-rosa, eu venho para equilibrar ela com a preta, a menos que seja um comando da minha intuição. Aí sim eu posso colocar uma outra cor, né? Mas, basicamente, é isso. Você detecta o bloqueio, conforme eu contei, né?
Aqui estava morninho, aqui estava frio. Eu já tinha visto essa imagem, trouxe isso para a minha realidade, dei um comando de equilibra com as mãos, né? Aquece porque estava frio, e depois eu uso o cristal aqui para tratar esse chakra individualmente. Então, é desse jeito que eu detecto o bloqueio, né, da energia. Vou repetir. Primeiro, esfregando as mãos e vendo a temperatura. Se tiver morno, está equilibrado. Se tiver frio, está desequilibrado. E aí você pode tentar buscar, porque, né, provavelmente às vezes vem, na maioria das vezes vem, 98% das vezes vem, ou quente demais. Então, é muito comum, por exemplo, você está com a cabeça cheia de problemas. Então, você vai detectar aqui está pegando fogo, né? Então, você dá um comando de equilibra. O comando mais certo é equilibra, que aí não tem como errar, tá? Então, você deu o comando de equilibra, você detectou. Agora, para saber se está em desequilíbrio, a temperatura ajuda. E você tem a temperatura aqui, tá? A outra coisa importante é você, pela sintoma no órgão. Então, por exemplo, tá com rigidez na nuca. Provavelmente você está engolindo sapo. Provavelmente você não está expressando e aí você está travando, você está tensionando. Então você tem um bloqueio aqui. Estou fazendo terçol. Você está com bloqueio, alguma questão que você não quer enxergar. Estou com problema de alergia. Problema respiratório, você não quer se envolver. Tem alguma situação de vida que você não quer se envolver. Envolva-se, né? Trabalha isso. Estou com um problema de amidalite constante. Então, você tem um problema de travar a sua comunicação. Você não fala. Então, você trava. Energia parada faz o quê? Ela forma doença no corpo físico. Minha unha lá que encravou. A minha unha que encravou estava dando um sinal de bloqueio numa questão que eu estava com dificuldade de caminhar, né? Outra pista para você saber é intestino. Intestino é batata. Se você está com uma situação do seu cotidiano alterada, o seu intestino prende ou o seu intestino solta. É muito comum a gente viajar, mudou tudo, mudou o banheiro, mudou o esquema e tudo mais, e não sei o que, aí você já tem uma prisãozinha de ventre, já não consegue, o intestino não funciona. Ou então você está com uma situação que você está nervosa demais, tensa num nível que você tem uma diarreia, né? Então, o intestino dá uma pista de que você está vivendo uma situação daquelas que está te trazendo desequilíbrio. Então, o seu corpo físico também apresenta para você uma forma de desequilíbrio. Então, se você está com dor de cabeça é sintoma, não é causa. Tem que saber o que está trazendo a causa e o cristal ajuda nisso. Porque quando você coloca um cristal aqui, ele vai te levar aonde está a origem dessa dor de cabeça. Então é muito bonito quando a gente começa a se observar, quando a gente entende para que serve cada chakra, a gente entende os órgãos. Lá nos slides eu mostro para vocês quais são os órgãos que estão relacionados com os chakras e a gente percebe as pistas dos bloqueios, aonde é que está travado. E a gente sabe que para que a gente flua rumo à nossa realização de vida, o mais importante é que a gente equilibre. Então, uma das formas que eu recomendo de você fazer o seu alinhamento energético dos chakras é com cristais. Por quê?
Porque quando você coloca, por exemplo, tem um vídeo quando eu estou me auto-aplicando, vocês vão ver, mas aqui eu vou fazer para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui nós temos uma granada, tá? Pode ser a granada, pode ser um jaspe, tá? Que eu vou colocar no chakra básico. Aqui eu tenho uma ágata laranja que eu vou colocar no umbilical para equilibrar. Coloco um citrino no plexo solar, uso um verde no cardíaco, uso um quartzo azul, um topázio ou uma água marinha, um azul claro, mas pode ser também o quartzo azul aqui no laríngeo, e uso um índigo sodalita aqui e um branco aqui no coronário, tá? Então, um branco aqui no coronário. Então, tem um vídeo que eu fiz, que eu gravei, mostrando exatamente como que você faz o alinhamento. Quando a gente faz o alinhamento dos chakras com cristais, não tem como. Você faz a prevenção. Não precisa ficar preocupado com bloqueio, desbloqueio, nada disso. É importante saber como é que a gente detecta um bloqueio? É importante. Mas é muito mais tranquilo quando a gente faz a prevenção. Ah, André, mas eu não tenho tempo de fazer isso todo dia. Não precisa fazer todo dia. Você pode fazer 2 vezes por semana, você pode fazer 3 vezes por semana. Tem dias que eu faço 3 vezes no mesmo dia. E às vezes eu faço 1 vez por semana. É de acordo com a necessidade, é de acordo com o movimento da sua vida. Então você vai fazer... Eu tenho uma cliente que eu atendi, muito engraçada, né? Ela é terapeuta. Ela é uma terapeuta alternativa e ela faz um trabalho diferente, né? Então, ela me chamou para fazer um alinhamento energético nela com cristais. Eu fui e fiz, expliquei direitinho, deixei lá o kit com ela e toda vez que ela me encontra, ela vem me dar uma satisfação. Ah, eu não fiz o alinhamento, não estou fazendo alinhamento, mas os cristais estão na minha cabeceira. Eu falei, tudo bem, não tem problema, você já é uma terapeuta, você já faz o seu alinhamento, naturalmente você não está sentindo necessidade, não está precisando. E ela foi para Belo Horizonte, e ela tinha que fazer uma palestra. Só que ela teve, assim, uma crise de alergia que ela não parava de respirar, de espirrar, né? E aí ela disse, Andréia, você não sabe, a primeira coisa que eu lembrei foi de fazer o alinhamento com os cristais. Fiz de manhã, fiz de tarde e à noite eu fiz a palestra tranquilamente. Foi um show maravilhoso. Então, é assim, você vai fazer na hora que você achar que tem que fazer. Tem pessoas que fazem todo dia, não sente mais nada. Aí acaba deixando para lá. Passa um mês, dá uma cambalhota, vou fazer. Aí faz e volta a se sentir bem. Então, não tem regra. Você vai determinar a forma como que você vai utilizar os cristais e o alinhamento. E essas são as dicas para você detectar os bloqueios. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre cristais. Até lá!